não interagia, não olhava nos olhos, eu chamava ela, não atendia. Então era um bebê que ele era um pouco fora do padrão. Ele era um bebê que nos primeiros 3 meses ele só chorava. Ela não falava, ela não apontava quando ela queria um objeto, ela chorava muito, né, gritava muito. Ele não dormia, nos primeiros 3 meses ele era um bebê que não dormia, ele tirava cochilos de 10 a 20 minutos, mas ele não dormia nada. Durante a noite inteira ele chorava, ele era um relógio para chorar. Ele começava a chorar às 5 horas da tarde e parava 3 horas da manhã, de cólica, do 7º dia até completar 3 meses de cólica direto. Ele só chorava durante 3 meses, foi isso, direto. 3, conta? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinha muita dificuldade para frequentar alguns espaços públicos, né, que nem shopping, supermercado grande, lugar que tinha muito ruído, era muito difícil levar ela, né, mesmo pequenininha. E a gente acabava ficando mais isolada com ela em casa. E mesmo as brincadeiras, né, de bebê que eu não conseguia fazer com ela. E ele babava muito. Nossa, como ele babava. Ele tinha uma língua sempre para fora, ficava com o movimento de boca aberta e a linguinha de fora. E a gente percebia que ele era uma criança muito calma, muito passiva e observadora, sempre muito observadora. Quando ela foi se desenvolvendo, né, com uns 2 anos, procurei um neurologista e ele falou da questão do autismo, de uma hipótese. Com 2 anos e meio ele confirmou. Foi uma briga achar um neuropediatra. Franca não tinha neuropediatra na época. A Unimed tinha uma neuropediatra e o Hospital Regional não tinha. Depois de muita briga, eles conseguiram trazer uma neuropediatra de Juiz de Fora. Excelente. O neuro, ele foi muito direto comigo, né? Ele só falou para mim assim, que eu era fisioterapeuta e que eu não devia ter nenhuma dúvida. Ele falou: você ainda tem alguma dúvida de que ela é autista, mãe? Aí eu olhei para ele e falei para ele: tenho, né? No fundo eu não queria que ela fosse, eu queria chegar aqui e achar que a minha encarnação fosse só uma paranoia de mãe de primeira viagem. E aí nisso a pediatra dele já começou a levantar alguns indícios, e falando: olha, essa criança está com atraso de linguagem, essa criança está com atraso de locomoção, porque ela não leva objetos na boca, ela não aponta, não olha nos olhos. Mas assim, fora isso, ele fazia coisas que crianças da idade dele não fazia, entendeu? Mas eu falava: ele assiste filme, inclusive filmes de outras línguas, ele olha, ele presta atenção, ele chora com o personagem, ele fica irritado com o outro personagem que é vilão, ele faz bico quando o personagem fica chateado, e ela fala: tá, mas isso não tá normal, a gente tem que começar a analisar o autismo. Essa minha escolha desde o início de buscar um tratamento para ela envolveu muita pesquisa minha também, né?
até essa consciência de que o Estado fornece muito pouco tratamento e deixa muito a desejar, e eu ter uma formação, eu quis suprir o que eu pudesse suprir para ela. Então eu comecei a fazer pesquisas e tentar me aprimorar nos estudos em casa, e numa dessas pesquisas eu acabei encontrando alguns artigos falando sobre convulsão e o uso da cannabis, né, voltado para crianças especiais, né, na parte de neuro e de psiquiatria, e aí eu vi que tinha a questão do uso da cannabis, né. Com o uso, nisso já veio o gancho, né, para tratamento de autismo e outras síndromes, que eu vi que tinham muitas características parecidas com as características da minha filha. E eu comecei a analisar o autismo junto com ela, e peguei isso de hiperfoco sem perceber também, porque eu também não tinha diagnóstico. E comecei a estudar, e quanto mais eu estudava, mais eu prestava atenção e falava, Laura, isso aqui não é o Theo, isso aqui sou eu. E olhava e tava as características, e nisso ela falou, o Theo é autista. Só que, como todo neuropediatra, na época estava na moda, eu acredito que ainda esteja, na primeira consulta ela já sugeriu o uso da risperidona. E nós questionamos ela, eu falei assim, doutora, mas vou entrar com medicamento, o medicamento não é específico para autista, ele é anticonvulsivo, para esquizofrenia. Eu falei, não, nós vamos entrar com uma dose super baixa. E realmente ela entrou com 0,25 ml de manhã e 0,25 à noite. Ela tinha muita dificuldade para olhar nos olhos, para atender ao chamado. Ela não falava, né? Ela tinha dificuldade para interação, para brincar com as outras crianças. Para sair de casa, ela tinha muitas crises de choro e de colapso, né? Ela se agredia muito, e ela agredia muito a gente também, os adultos que cuidavam dela, tanto na escola como em casa. Ela dava cabeçada na parede, ela se mordia, ela me mordia, ela me batia. Não bate. A gente ficou apreensivo, questionou ela, falou, doutora, mas falou, olha, pode dar, porque a gente tem tido excelentes resultados com o medicamento. E começamos a dar, e realmente, primeiro, segundo mês, estava perfeito. Terceiro, quarto mês, ele tomou quase 8 meses do medicamento. Ele começou a comer muito, ele começou a comer demais, ganhar peso. Ficar inchado, o rosto dele ficou uma bolacha, ele estava parecendo aqueles bonequinhos de posto inflável. Todo gordinho, tudo por causa do medicamento. Nessa situação eu vi que ou eu conseguia ter acesso a uma alternativa realmente eficaz, ou eu ia acabar morrendo, né? Porque foram muitas coisas juntas que me pressionaram para querer ter o início do cultivo, né? Que foi de ficar muito doente, quase morrer cuidando dela, e de ouvir orientação de alguns médicos de quererem que eu comprasse camisa de força para ter em casa, porque eu já não dava mais conta para segurar ela. E aí nós procuramos o Dr. Paulo Fleury, e não conseguimos na época a consulta com ele. Mas a Camila conseguiu entrar num grupo de WhatsApp de alguns produtores de óleos artesanais no país, que não é o óleo de canabidiol, é o óleo de cannabis, porque ele é feito com a planta integral. Eu tenho muita segurança por isso. E uma outra conquista, eu acho que já foi uma grande conquista a gente dizer que pode tratar o autismo e mostrar que pode. E agora tem um ensaio clínico sendo finalizado e já em publicação em Israel, confirmando isso que a gente já tinha antevisto, né? Então, dá para tratar o autismo com maconha e com segurança. O canabidiol produz uma série de efeitos que podem ser úteis, né, na criança autista, né? Por exemplo, a própria diminuição de ansiedade, ela, em outros modelos animais, por exemplo, ele pode aumentar a interação social, né? E também, a gente mostrou recentemente, diminuir comportamentos agressivos. Aí eu peguei e usei a cannabis, funcionou muito eficaz em mim. E eu falei pro Laura, Laura, isso é fora do normal, a gente precisa testar isso no Theo. E eu consegui o óleo, e aí eu fui fazendo um desmame da risperidona juntamente com o óleo. A cannabis contém um número muito grande de compostos, muitos são ativos. Eu
falei do THC e do CBD, mas existem vários outros compostos que podem produzir efeitos benéficos ou maléficos. E portanto, quando a gente fala de cannabis medicinal, nós estamos falando de um enorme guarda-chuva. Vai depender da planta que foi cultivada, das quantidades desses compostos, que vai resultar no efeito final. O Theo, em menos de 2 dias, ele começou, ele era uma criança apática. Ele começou a ter contato visual, aumentou 100%. Ele já tinha bastante contato visual com a gente, mas aumentou mais, assim, muito mais. E ele começou a tentar a verbalizar. E responder comandos. Ele começou a responder muito comandos. Hoje o Theo é uma criança que só não fala. Ele entende tudo. O cognitivo dele, ele entende praticamente, ele entende tudo. Tudo que você fala pra ele, Theo, pega tal coisa, ele vai, pega. Theo, vamos em tal lugar. Eu chego nele, tudo é explicado. Theo, figura. Vem cá pegar a figura, ó. Aqui, ó. Aqui, pega. Dá pro papai. Dá. Dá a figura pro papai. Isso. Aí. Muito bem. Já que por lei eu não consigo ter uma coisa que beneficia tanto a minha filha, então eu sou uma traficante. A palavra é essa, é traficar. A maconha, ela não é nem uma erva maldita e nem uma erva milagrosa. Ela é uma erva que tem propriedades medicinais, sim. Se o CBD dá na maconha, ok, a gente vai usar a maconha. Se desse no abacaxi, a gente usar a folha do abacaxi, mas não dá. Quando eu conheci a história da Catiele, foi revoltante. Aí virou uma questão pessoal, porque assim, a filha dela, na altura da entrevista, tinha saído de 80 convulsões para 3, e ela era tratada pelo Estado como uma traficante. Ela tinha tido um canabidiol retido na Receita Federal e ela estava a fim de processar o Estado ou quem quer que fosse para ter acesso àquele medicamento para a filha dela. Eu falei, nossa, eu vou ajudar essa pessoa. Simplesmente porque nunca vai acabar. É uma planta que tem milhares de possibilidades industriais, medicinais e não merece estar na obscuridade, não merece estar na ilegalidade. Então é por isso que a gente veio à rua. Cada um aqui tem um motivo para estar aqui em defesa da cannabis, em defesa da maconha. Quebrando barreiras, derrubando muros e cravando estacas com pedras pesadas. A minha filha é autista, ela tem 6 anos, faz 2 anos e meio que ela faz uso de maconha medicinal, ela teve a vida totalmente transformada, ela desenvolveu a fala, ela passou a interagir com as pessoas. Através de canções. Quando a gente conseguiu, através desse grupo de mães, uma doação de um remédio, começamos a tentar. Os benefícios foram imediatos, assim. Depois de uma semana, a Maria Eduarda começou a lembrar letras de música que ela ouviu na escola há um mês atrás, mais ou menos. Mas tem um detalhe, nossa filha não fala, não falava. Então ela chegou a falar, assim, de repente, uma letra de uma música, assim, muito chocante para nós, e nós achamos melhor dar continuidade. E aí nós fomos atrás do médico, procuramos por Paulo Fleury, nos receitou e acompanha ela desde então. Quando eu fui chegar na Defensoria Pública mesmo, foi em agosto de 2017, né? Cheguei lá no primeiro momento, né? Eu liguei falando que eu queria acesso para a medicação da minha filha, eles agendaram para o dia seguinte, e aí eu cheguei lá para ser atendida e foi uma coisa meio estranha, porque eu falei para a primeira pessoa que eu queria legalizar um tratamento com cannabis, ela viu a minha documentação, falou, olha, você vai falar com outro atendente. E o outro atendente já ficou me cobrando, ele assim, escreve aqui nesse formulário a medicação que você quer, escreve aqui, eu colocando lá cannabis, e ele
tá, falei para ele, mas não tem aqui essa medicação, né? Aí ele, mas a medicação não é legalizada pela Anvisa? Eu falei, e não é. Eu quero legalizar que eu tô fazendo ou que o governo banque uma outra alternativa melhor do que o que eu tô fazendo. Aí ele, não, mas não tem como. Aí eu falei para ele, moço, acho que você não tá me entendendo. Eu tô falando cannabis, eu tô falando de maconha. Eu planto maconha na minha casa, eu quero falar isso pro juiz, eu quero legalizar essa situação, eu quero que ele me dê um salvo-conduto. A partir de hoje, o Uruguai vai vender maconha em farmácias para pessoas cadastradas. Algumas farmácias no Uruguai estão com um movimento muito acima do normal, é que elas já estão sendo autorizadas a vender maconha. Nos Estados Unidos, o uso medicinal e recreativo da droga é permitido em alguns estados. A gente sabe que as consequências para a saúde pública de uma regulamentação da maconha não são tão negativas quanto algumas pessoas querem fazer crer, quanto se acreditou durante décadas, sabe, do século XX. Então, me parece que o custo-benefício precisa ser melhor discutido de ter a maconha proibida, né? Talvez regulamentar a maneira do que está sendo feito no Uruguai, na Holanda, mesmo Portugal já descriminalizou o consumo, né? O México está em vias de legalizar, diversos estados dos Estados Unidos já legalizaram, o Canadá legalizou, acho que é o principal país que seguindo essa tendência, né? Então nós temos já uma série de experimentos de legalização da maconha em prática que mostram que os danos para a saúde pública e para a sociedade não são significativos. Em junho de 2018, a polícia invadiu a minha casa por conta de uma denúncia, né, que foi feita de uma forma muito maldosa, como vingança. Eles entraram aqui em casa, acho que eles se depararam com aquilo que eles não esperavam, né, que era uma mãe apavorada, uma criança bem cuidada, uma história de transformação de autismo, né, e muitos documentos, né, o fato de eu estar ali já buscando acesso à defensoria pública, né, pela acesso ao salvo-conduto, né, pela defensoria pública, e eles não estavam esperando isso, né, eles estavam esperando um cultivo, como qualquer outro cultivo aí que eles tinham que verificar. Se existia alguma dúvida de eu fazer um mau uso disso, ou de eu estar me escondendo atrás da história da minha filha, ele caiu por terra, porque eles investigaram tudo que eles tinham que investigar como se eu fosse uma traficante. A lei de drogas no Brasil, ela é punitivista, num primeiro momento buscando penalizar o tráfico, essencialmente, né? Mas essas pequenas situações dos dependentes químicos, dos usuários, né, de um modo geral, ela penaliza muito rigorosamente, né, sem considerar tratamentos, sem considerar o processo de reinclusão, de reinserção social, né? Ser criminalizada, responder por tráfico, com as pessoas sabendo que eu estava respondendo por tráfico, nem todo mundo reagiu de uma forma muito boa. Algumas pessoas se afastaram completamente, outras pessoas começaram a criar alguns empecilhos. É muito difícil pra gente ter que ouvir de uma mãe, né, que tem um filho típico, que a gente está drogando o filho, o nosso filho, né? E ela não precisar dar remédio pro filho, e ok, ela não precisar dar remédio pro filho dela, mas eu preciso dar pro meu. E a gente não dá porque quer, né? A gente dá porque precisa. Isso não é cocaína, entendeu? Da forma que eu ouvi, era como se eu estivesse dando cocaína para ele, entendeu? Eu não tô dando cocaína pro meu filho. Eu tô dando o óleo de canabidiol. Eu, pessoalmente, acredito que eu tô dentro de todos os requisitos, primeiro profissionais, éticos e técnicos, né, da minha profissão, com certeza. E dentro da lei também, porque, de fato, eu estou prescrevendo princípios ativos que o órgão regulador autorizou que sejam usados medicinalmente, e que são o CBD e o THC, que são os princípios ativos da planta maconha. Então, do meu ponto de vista, está autorizado pela Anvisa, implícito na autorização dos dois princípios ativos, que são os principais princípios ativos dessa planta.
Os demais são secundários, subsidiários ou irrelevantes, pelo menos ao nosso conhecimento hoje, em relação a CBD e THC. Então, se é autorizado a usar terapeuticamente ou medicamente CBD e THC, é autorizado a usar a planta cannabis. O que é o usuário? O quanto eu preciso ter em posse a maconha ou qualquer outro entorpecente que me identifique como usuário? A lei não diz isso. Então fica subjetivamente na mão da autoridade policial ou da judiciária de fazer a definição. O que é usuário? Às vezes um cigarro de 4 miligramas de maconha e outro que tenha um cigarro ou um bolinho de 15 miligramas, qual que é um usuário, qual que não? A área médico-científica mundial, nesse caso, ela se submeteu às pressões, ao jogo financeiro da indústria farmacêutica, da indústria bélica das armas, da indústria da violência, né, em geral, da máquina religiosa, conservadora, moral e do campo psiquiátrico, né, que está relacionado a isso. Acho que tudo isso aí foram as forças que fizeram com que a medicina, a ciência médica adotasse o discurso falso de que a maconha fazia tanto mal para a saúde das pessoas que deveria ser terminantemente proibida no mundo inteiro. O que eu acho é que realmente existe muita preguiça e uma falta de respeito crônica das autoridades brasileiras com o povo, né? Com o cidadão brasileiro. A Anvisa até agora não regulamentou isso. Por quê? Porque ela não está nem aí para o brasileiro. Essa é a minha opinião, sabe? Quando você me pergunta por que o governo fez, eu não posso dizer. Mas o que eu concluo a partir da omissão? Que a Anvisa não está nem aí para o brasileiro, sabe? Ela, institucionalmente, eu tenho certeza, eu posso dizer, inclusive, porque eu conheço alguns servidores da Anvisa, alguns deles, muitos talvez, estão pessoalmente a favor dessa regulamentação, comprometidos com essa regulamentação, esperançosos de que essa regulamentação saia, mas a Anvisa, institucionalmente, ela está cagando, para usar um termo bem reto, eu acho que ela está cagando para o brasileiro, como ela está também em vários outros assuntos. E aí ela usa o argumento de que ela está zelando pela saúde do brasileiro. É um argumento falso, simplesmente, sabe? É uma super proteção que não precisamos. Quando ela diz que seria muito perigoso regulamentar, uma ova. Seria muito mais benéfico do que perigoso regulamentar seriamente, com seriedade, o uso medicinal da cannabis no Brasil. Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira com 140 quilos de maconha. Em Brasília eu acho que é algo novo, a gente não tinha visto isso ainda aqui, principalmente na Asa Sul, né? Uma tamanha quantidade, né, de maconha para produção, destinada exclusivamente para a produção do óleo da cannabis, né, da maconha. Um negócio desse tamanho, um laboratório artesanal com essas proporções, é a primeira vez em Brasília. Pela 8ª vez, jovem foi apreendido com óleo de maconha. É isso mesmo, hein? Polícia Militar acabou prendendo o rapaz que estava transportando o tal do óleo de maconha. Essa droga apreendida hoje é uma droga aí, até então na minha carreira policial, eu desconhecia ou nunca vi. Óleo da maconha, é só o que faltava. E a hora que veio esse salvo-conduto, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, veio toda essa soma de sentimentos, né, e de más lembranças que eu precisaria estar superando para poder seguir em frente, né, porque além da insegurança de não saber e agora o que vai ser, eu tenho o meu salvo-conduto, mas eu ao mesmo tempo sei que eu posso acabar perdendo ele. Na verdade agora eu sou filho de um paciente, meu pai infelizmente passou a sofrer com dores crônicas ano passado, depois de tentar vários tipos de remédio alopáticos super pesados, com efeitos colaterais super horríveis, ele passou a usar canabidiol. Hoje meu pai está tomando um canabidiol que eu ganhei. E ele está apavorado que o vidrinho vai acabar e vai custar R$1.000 para ele importar outro. E a quantidade que ele está tomando para fazer efeito, ele vai precisar de mais ou menos um vidro por mês, o que significa que ele teria uma despesa de quase R$1.000 por mês, que é uma despesa assim, absurda com um remédio. E aí como é que faz?
Pra mim é muito difícil chorar, eu não sei chorar, entendeu? Só se eu tiver com uma crise de raiva muito forte mesmo, entendeu? E nem que eu tenha que chorar, mas nessa hora eu vou chorar. Eu vou chorar, vou chegar e vou pedir, vou chorar pro delegado. Eu falo, não faz isso. Não faz porque o cara tá... Agora eu vou chorar. Mas o cara ele tá fazendo o óleo do meu filho, entendeu? É o que vai ajudar o meu filho. Não faz isso não. Não mexe com o óleo dele não. Se você tiver um parente que precisa do óleo em qualquer tipo de doença, entendeu? Não é só no autismo não. Não mexe com ele não. Porque o óleo ele faz milagre. Agora a gente está em outro momento, né? Completamente diferente. A gente está num momento onde aparentemente já não é mais possível do ponto de vista mundial. A Organização Mundial de Saúde acabou de mudar, né, a posição dela com relação à maconha. Não é mais possível deter o processo de descriminalização, de absorção da maconha na cultura livre, né, não perseguida. Mas eu acho que isso não vai demorar mais em lugar nenhum do mundo. Hoje eu só sei que eu tô fazendo o meu melhor por ela. Então a minha expectativa é que ela possa se desenvolver, se descobrir como mulher, para ser uma adolescente feliz e saudável, independente da condição que ela tiver. Como em qualquer outro tipo de mercado, a falta de regulamentação, ela não reprime a demanda. Se você não tem oferta no mercado legal, a demanda persiste. As pessoas não vão deixar de consumir um determinado produto só porque o Estado resolveu que ele vai ser proibido. Como em qualquer outro mercado, o que acontece? As pessoas vão para o mercado clandestino e o Estado nega esse direito a eles e empurra eles para esse mercado clandestino. Isso é completamente errado. Isso é completamente errado do ponto de vista de política pública, isso é completamente errado, inclusive do ponto de vista constitucional, porque a saúde é um direito pétreo garantido pela Constituição. O acesso à saúde é um direito irrevogável do cidadão brasileiro. E quando a Anvisa reconhece a utilidade desses produtos, a ponto de permitir que mais de 5 mil pessoas nos últimos 5 anos importem isso dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar, quando a Anvisa reconhece a utilidade de saúde pública desse produto e não toma providências para que ele seja produzido aqui com o devido controle de qualidade, ela está se recusando a fazer aquilo que é o seu papel como agência, entende? Ela tem o dever de fazer isso. A lei prevê que a União pode autorizar o cultivo e a produção de plantas controladas para fins medicinais e científicos. A lei prevê, a lei já permite que isso seja feito. A Anvisa já reconheceu que essa é uma atribuição dela, que cabe a ela. Ela já reconheceu, inclusive, a utilidade medicinal desses produtos, quando autoriza a importação. E apesar de tudo isso, ela não faz aquilo que é o papel dela, que é regulamentar o acesso da população a esses produtos. Ninguém sabia de onde vinha, né, esse resultado. De repente a terapia começou a ficar mais fácil, a escola principalmente começou a fazer muita referência de que estava muito mais fácil o trato com ela. E tipo, da onde vinha isso, né? Qual que é a receita desse milagre?